Boa noite. Nossa primeira reportagem mostra o drama de uma família de Mairiporã, na Grande São Paulo. Há 6 dias, vizinhos e parentes tentam esclarecer um desaparecimento misterioso. Uma mulher de 39 anos sumiu quando voltava do trabalho. A principal suspeita é que ela tenha sido vítima de uma vingança. Com um cão farejador, a polícia procurou por Simone da Guia Ferrari na região onde ela foi vista pela última vez. Cartazes com foto da doméstica de 39 anos foram espalhados pela vizinhança. Ela desapareceu na última quarta-feira, quando voltava do trabalho. Não fez contato, ninguém viu, não tem informação nenhuma. De acordo com a família, Simone desceu naquele ponto de ônibus na rodovia. Ela subiu por essa estrada e provavelmente foi abordada aqui neste local. No meio do mato, os familiares encontraram alguns pertences da doméstica, como o celular, os chinelos e um brinco. O local fica a cerca de 200 metros da casa da mãe de Simone. Desde o desaparecimento, a família faz buscas pela região. Quem está buscando somos nós, a família que está sem trabalhar, pedindo ajuda. O que aconteceu com a doméstica ainda é um mistério. Os parentes acreditam que possa ser vingança. A filha de Simone foi assaltada e denunciou os criminosos. Pode ter sido sequestrada. Morta ela não está, senão a gente já tinha achado. Ou ela está sequestrada, alguém está mantendo ela no cativeiro. Segundo a polícia, as investigações começaram desde que o desaparecimento foi comunicado, mas ainda não há pistas. A família mantém as esperanças. Meu coração está dizendo que ela está viva, Minha filha depende dela, eu também dependo dela. Ela está viva, ela não vai estar... Deus está protegendo ela em algum lugar, Deus está cuidando dela. Na próxima quarta-feira começa o julgamento de Evandro Correia Filho. O pagodeiro é acusado da morte da mulher em 2008. O caso teve grande repercussão e Evandro está foragido desde o crime. Ele falou com exclusividade à Rede Record e a defesa faz exigências para que ele compareça ao julgamento. Foragido desde o crime em 2008, o pagodeiro Evandro Gomes reapareceu e falou com exclusividade ao jornalismo da Record. Eu vou provar minha inocência. É que eu estou falando, eu vim aqui para provar a minha inocência. Evandro vive na clandestinidade. Ele é um dos procurados nessa página da Polícia Civil. Chegou a aparecer em 2010 fantasiado. Agora, de cara limpa, conversou com a repórter Camila Busnello e disse como passou esses quase 5 anos escondido. A palavra é medo, você fica com medo de sempre. Qualquer coisa que você vai fazer, você está com medo. Você não vive, né? Você está morto. Você vira um fantasma. Antes de ser acusado, Evandro tentou a carreira de cantor. Mas tudo mudou a partir de novembro de 2008, quando a ex-mulher dele, Andréia, se atirou do prédio onde morava em Guarulhos. O suposto suicídio foi registrado pela câmera de uma agência dos Correios. Ela estava com o filho do casal no colo quando pulou. Andréia caiu na calçada e morreu. O filho Lucas sobreviveu porque caiu na marquise do prédio. Evandro tinha ido ao apartamento ver o filho. Nestas imagens, ele aparece saindo do prédio logo após a queda. Estava aparentemente calmo e desapareceu. Na versão dele, Andréia teria começado uma discussão por causa de um filho que ele teve com outra mulher. Ficou revoltada, começou a xingar, falar várias palavrões, baixo calão, várias palavras de baixo calão. Sabe, vou matar todo mundo, e correu para a cozinha. Nesse momento ela correu para a cozinha. Foi lá para a cozinha e cortou a mangueira do gás. Eu fui para lá, quando cheguei lá, ela estava com a faca na mão. Aí eu voei, dá licença, sua mão, faz assim, por favor. Estava assim. Aí eu rapidamente peguei aqui e fui em direção do botijão de gás. Fui em direção do botijão de gás. Falei, sua louca, você quer matar todo mundo? Aí ela ainda passou do meu lado assim. Falei, sua louca, você quer matar todo mundo? E fui em direção do botijão de gás. E tentei ali fechar. O promotor do caso não acredita nessa versão e aposta no depoimento do filho do casal. Disse, através de desenhos e também verbalizou, que o pai é que disse que iria matar a ambos, que eles haviam o traído e que ele, Evandro, é que teria pego a faca e cortado a mangueira do gás, né? Isso Lucas diz, isso é importante para nós. O julgamento do cantor está marcado para a próxima quarta-feira aqui no Fórum de Guarulhos, na Grande São Paulo. E será a revelia, ou seja, vai acontecer mesmo que ele não compareça. A defesa garante que Evandro só vai estar presente se forem aceitas as novas provas apresentadas ao juiz. Eu requeri ao juiz do júri que fosse apresentado alguns vídeos que demonstrem realmente que a Andréia era uma pessoa realmente
muito nervosa. Era uma pessoa destemperada. Ele decidindo, Evandro estar presente para se defender. A promotoria diz que a apresentação das provas está fora do prazo legal e fala em manobra da defesa. A parte contrária precisa ter ciência de tudo que será utilizado no júri com pelo menos 3 dias de antecedência. Nós não estamos mais há 3 dias antes do júri, já estamos há 2 dias. Então, ou ele retira essas provas que ele diz que está juntando, né? Ou ele provavelmente quer forçar a redesignação desse plenário, postergando ainda mais o julgamento do Evandro, que já dura 4 anos e meio. A Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou um vídeo que mostra o rosto do jovem suspeito de estuprar uma passageira. O Disque Denúncia espalhou cartazes com as características do suspeito e oferece recompensa para quem der pistas do paradeiro dele. De mochila nas costas, o homem acusado de violentar uma mulher de 30 anos passa pela catraca. 3 minutos após embarcar, ele saca um revólver e ordena que os passageiros fiquem no fundo do coletivo. Logo depois, ele retorna para a parte da frente e começa a intimidar o motorista. São imagens da câmera de segurança do ônibus. Foram 40 minutos de terror. Depois de anunciar o assalto com o ônibus em movimento, o homem abusa sexualmente de uma mulher. O crime aconteceu na tarde da última sexta-feira, numa das principais vias expressas do Rio. O suspeito não foi identificado no banco de dados de criminosos sexuais da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A imagem e as características dele foram encaminhadas hoje ao Disque Denúncia. A expectativa é que essa divulgação ajude a localizar o criminoso. Nós estamos procurando alguém com esse perfil, alguém que tenha coragem de violentar uma mulher dentro do ônibus, na presença de várias pessoas. A gente imagina que seja uma pessoa com alguma perturbação mental. A violência no transporte público do Rio de Janeiro assusta os passageiros. Em março, uma turista americana foi violentada dentro de uma van. 3 acusados foram presos. Neste domingo, mais um caso de violência sexual no Rio, desta vez num terminal de ônibus. A jovem de 22 anos foi atacada logo depois de descer do ponto final. Ele tentou agarrá-la, beijando à força. A vítima correu e pediu ajuda. O suspeito foi preso em flagrante dentro de outro ônibus, quando tentava fugir do local. Rogério Loureiro da Silva, de 32 anos, foi indiciado por tentativa de abuso sexual. Uma pane no sistema de energia prejudicou a circulação dos trens em São Paulo. As plataformas ficaram lotadas e os passageiros enfrentaram muitos transtornos. O problema foi na linha 9 Esmeralda, mas afetou outros trechos da Companhia Paulista de Trens Metropolitano. Foi enterrado hoje em São Paulo o corpo do carteiro Alan Nunes Leite, de 28 anos, morto a tiros por bandidos. Ele e a mulher andavam de moto quando foram abordados por criminosos na noite de sábado. E mesmo depois de entregar o veículo, ele acabou baleado. A menina de 11 anos, baleada ao tentar defender o pai durante uma briga numa pizzaria em Aparecida de Goiânia, morreu depois de ficar 9 dias internada. Ela e a irmã de 14 anos abraçaram o pai quando viram que o dono do estabelecimento apontava a arma para ele. O atirador deu 3 tiros e fugiu do local. Já está preso na Delegacia de Homicídios de Goiânia o policial civil que matou a mulher. Ele se apresentou na tarde de hoje. A mulher já tinha relatado que era agredida pelo marido. As imagens das câmeras do prédio onde o casal morava mostram Aloysio Frazão no elevador logo depois de atirar no rosto da mulher. Descalço, de bermuda e camiseta, ele cruza os braços quando entra uma moradora, segundo a polícia, para esconder as mãos sujas de sangue. Logo depois, ele aparece na recepção do prédio com a arma na cintura. Minutos depois, reaparece na rampa de saída do prédio, na moto de Renata. Ele aproveita o portão aberto na saída de um carro e deixa o prédio. Aqui fora, o próprio policial chamou o SAMU. A equipe subiu no apartamento, no 18º andar deste edifício, e constatou que Renata já estava morta. Só então ele fugiu na moto. Segundo vizinhos, parentes e amigos, Frazão batia e ameaçava a mulher de morte frequentemente.
Ele bateu nela todinha, deixou a cara dela toda roxa, as pernas toda roxa, não denunciou ele porque ele falou que ia matar ela e realmente ele matou. Renata e Aloísio tinham um relacionamento de 2 anos, mas só em janeiro deste ano se casaram. Esta amiga de Renata conta que já deu abrigo para ela depois de uma crise de ciúme do policial e de espancamentos. Ela saiu tem um mês lá de casa, mais ou menos, em planto de choro, falando: eu vou morrer, ele vai me matar. Renata foi enterrada hoje em Goiânia. Deixou 2 filhos do primeiro casamento. Eu pedi para minha filha sair desse relacionamento, mas ela deu continuidade e acabou acontecendo o que aconteceu. Um funcionário sai do banco pela porta dos fundos em Curitiba com 15 mil reais no bolso. Ele é atacado por um ladrão que usa capacete. Tenta voltar, mas não consegue. A porta está fechada e ele entrega todo o dinheiro ao criminoso, que foge com a arma na mão. As câmeras registram ainda o desespero de outros funcionários deixando a agência. O bandido não foi preso até agora. O jovem de 21 anos, conhecido como Maníaco da Cruz, está isolado e com escolta policial num hospital em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A justiça determinou que ele fosse levado para uma instituição psiquiátrica. O problema é que nenhuma clínica aceitou receber o maníaco e ele poderá voltar às ruas em pouco tempo. A presença de um assassino em série mudou a rotina no maior hospital de Mato Grosso do Sul. Deveria estar em outro lugar, né? Porque acaba tirando o sossego de todo mundo. Fugiu de um presídio, quanto mais do hospital. Jonathan Celestrino, o jovem de 21 anos, conhecido como Maníaco da Cruz, está isolado em uma enfermaria da Santa Casa de Campo Grande por determinação da Justiça. Foi a solução encontrada depois de uma busca por mais de 20 clínicas e hospitais dentro e fora do estado. Nos estados fora, eles não aceitavam a internação dele. Quando tinha 16 anos, Jonathan matou 3 pessoas na cidade de Rio Brilhante, interior de Mato Grosso do Sul, sempre deixando os corpos em forma de crucificação. Ele cumpriu mais de 4 anos de medidas socioeducativas, mas fugiu da unidade de internação no começo de março. Há uma semana, foi recapturado no Paraguai. No quarto dele foram encontrados cadernos com anotações macabras. Em uma delas, o maníaco escreve: morte aos cristãos. No ano passado, exames psiquiátricos solicitados pela Justiça atestaram que Jonathan tem distúrbios mentais. Agora, ele será novamente avaliado por uma equipe de médicos e psicólogos que vai indicar o tratamento adequado. É uma questão técnica, é uma questão muito subjetiva, que é a área da psiquiatria. Não tem uma previsão de data exata para a permanência dele aqui. As famílias das vítimas temem que, com a falta de um lugar definitivo, o maníaco seja solto. Ladrões invadiram um banco e fizeram os clientes reféns no município de Sarandi, no Rio Grande do Sul. As imagens mostram os bandidos armados no meio da rua. Eles exigiam que a polícia mantivesse distância e usavam os reféns como escudo. Os criminosos roubaram dinheiro dos caixas e chegaram a atirar para assustar a população. Todos fugiram do local, mas 2 acabaram presos depois. A polícia ainda procura outros 3 homens e suspeita que a mesma quadrilha tenha praticado outro roubo numa cidade próxima. A final do segundo turno do Campeonato Paraense de Futebol foi marcada por confusão. Torcedores do Paragominas e do Remo entraram em confronto em frente ao estádio. A polícia militar usou a cavalaria e balas de borracha para pôr fim ao tumulto. Ninguém ficou ferido gravemente. A Justiça do Maranhão começou a ouvir hoje as testemunhas dos 13 réus acusados da morte do jornalista Décio Sá. Em seguida, os acusados serão interrogados. O assassino confesso, Jonathan Silva, será o último a depor. Décio Sá foi morto em abril do ano passado. Ele trabalhava na editoria de política do jornal O Estado do Maranhão. 9 pessoas, entre elas 5 oficiais de justiça de Bauru, no interior de São Paulo, foram presas numa operação policial de combate ao crime organizado. Elas são suspeitas de participar de um esquema de pagamento de propina para agilizar processos de busca e apreensão de veículos financiados e não pagos. O governo da Síria chamou os bombardeios israelenses de uma declaração de guerra e ameaçou reagir. O correspondente Herbert Moraes mostra que a população do norte de Israel está com medo e já se prepara para um possível conflito na região.
As imagens divulgadas pela TV síria mostram a destruição provocada pelos ataques. Israel bombardeou instalações militares e um centro de pesquisas científicas. Pelo menos 42 soldados morreram. O vice-chanceler sírio disse que os bombardeios são uma declaração de guerra. O governo de Bashar al-Assad e a oposição acusam um ao outro de 3 ataques químicos. Uma investigadora das Nações Unidas diz que há evidências de que os rebeldes usaram gás sarin, que é considerado arma de destruição em massa. Em estado de alerta máximo, Israel fechou o espaço aéreo do norte do país. A procura por máscaras antigás quadruplicou. A situação é séria, afirma este homem. Tenho que proteger meus filhos, por isso vim o mais rápido que pude. Estou com muito medo, diz essa mulher. Uma das maiores preocupações das autoridades israelenses é a segurança da cidade de Haifa. Aqui fica o maior porto e o principal polo petroquímico do país. Por causa disso, no último fim de semana, 2 baterias antimísseis foram instaladas nos arredores da cidade. Os militares sabem que se houver uma retaliação, Haifa será o principal alvo, não só da Síria, mas também do Hezbollah. Nossa equipe foi autorizada a entrar no Centro de Controle de Emergências de Haifa, que foi aberto hoje. Daqui, 200 pessoas vão monitorar toda a cidade, protegidas de qualquer bombardeio. O abrigo tem filtros modernos que serão acionados no caso de um ataque químico ou biológico. Como a cidade é montanhosa, unidades móveis como essa poderão transmitir em tempo real a situação em outros bairros. Para este especialista da Universidade de Haifa, o desfecho é imprevisível. A situação está se deteriorando, diz. O conflito pode se tornar regional e ficar fora de controle. Confrontos entre a polícia e radicais islâmicos em Bangladesh deixam pelo menos 28 mortos. Manifestantes incendiaram pneus e veículos nas ruas da capital Dhaka. Policiais revidaram com balas de borracha e bombas de gás lacrimogênio. Os islâmicos pedem leis mais radicais contra quem ataca a religião, mas o governo rejeita as mudanças. 25 pessoas morreram num atentado durante um comício no Paquistão. O Talibã assumiu a autoria. Desde abril, o grupo já matou mais de 90 pessoas em ataques a comícios e partidos políticos. O Paquistão realiza eleições parlamentares no sábado. O governo da China já prendeu 900 pessoas que vendiam carne falsa e contaminada. Carnes de rato e raposa eram vendidos como se fossem de boi e carneiro. 20 mil toneladas foram apreendidas. Um dos jovens acusados de mentir às autoridades na investigação sobre o atentado à Maratona de Boston vai aguardar o julgamento em liberdade. A justiça estipulou uma fiança de $100 mil a Robel Philippus. Ele vai ficar na casa da mãe, monitorado por uma pulseira eletrônica. E o cantor Justin Bieber foi atacado por um fã durante um show nos Emirados Árabes. Bieber tocava piano quando o fã invadiu o palco, olha só. Para tentar proteger o astro, os seguranças acabaram derrubando o piano. Mas, por sorte, ninguém se machucou e o cantor continuou o show normalmente. Geólogos brasileiros anunciam a descoberta de indícios de um continente submerso na costa do Rio de Janeiro. Amostras de granito, rocha que é considerada continental, foram encontradas durante uma dragagem do solo oceânico. O local fica a 1.500 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, na elevação do Rio Grande, uma cordilheira marítima em águas brasileiras e internacionais. O pedaço de continente pode estar perdido no mar há milhões de anos. Novas perfurações ainda serão feitas para confirmar a descoberta. Os geólogos querem agora que o governo brasileiro reivindique a área para exploração e estudos científicos. Os sonhos dizem muito sobre as pessoas, podem até mudar a vida da gente. Bom, na minissérie José do Egito, o dom do personagem principal em desvendar essas imagens do inconsciente muda a história de toda uma nação. Os mistérios por trás dos sonhos sempre intrigaram a humanidade. Quase 4.000 anos atrás, a nação mais poderosa do mundo se curvou diante de José e seu dom, interpretar sonhos. Eu tive um sonho, pai.
parecia tão real. Eles podem revelar conflitos, medos. Eu já sonhei eu morrendo já. Eu morri de medo. Ou os mais puros desejos. Era um parque, toda a família reunida, lembranças, bons momentos que eu vivi, tipo, relembrando tudo num sonho. Parecia uma coisa verdadeira, assim, foi muito gostoso foi esse sonho. Ainda há muito sobre o que acontece no cérebro que a neurociência não consegue explicar, mas também não pode negar. Os sonhos que antecipam a realidade entram nessa lista. Uma pesquisa feita pelo Instituto do Sono mostra que 20% dos pacientes pesquisados disseram já ter visto dormindo pessoas, mudanças ou viagens que depois aconteceram na realidade. Nas ruas não é difícil encontrar quem tenha certeza disso. Márcia já viveu a experiência. Sonhou com o acidente, a ambulância e o sobrinho sem vida. 7 dias depois... Quando eu cheguei no cemitério que eu vi o rosto, era a mesma pessoa que eu tinha visto. Especialistas explicam. Sonhos são repletos de símbolos, dão sentido à vida e ajudam no equilíbrio psicológico. Então, se às vezes você está muito só, muito triste, muito infeliz, você pode sonhar que encontrou alguém. Você está abraçando uma pessoa que você ama, que você encontrou o pai ou a mãe. Então, o sonho tem essa função também, de equilibrar a tua psique. Quando você está muito desequilibrado, ele vai trazer. A superprodução da Record mostra a saga deste jovem hebreu que despertou o ciúme dos irmãos. Foi traído por eles e vendido como escravo. Eu sinto tanta falta do José. Na segunda fase da minissérie, a sorte de José muda depois que ele decifra os sonhos atormentados do faraó. Ele se torna governador do Egito e vê a própria profecia se concretizar. O personagem agora é vivido por Ângelo Paz Leme. Agora, você se pegou como Ângelo, tentando interpretar sonho seu? Eu comecei a prestar mais atenção, assim, né? Olhar no olho das pessoas e perceber que o olho é uma janela da alma, né? Então, você perceber o que se passa dentro daquela pessoa. Agora, esse dom divino que o José teve, né? Eu realmente acho extraordinário, né? Uma trajetória marcada por ódio, vingança, luta e perdão. A relação dele com a família, a relação dele com a esposa, o amor incondicional que eles têm, né? A Zenate e José e a família que eles vão construir. E é tudo movido por sonhos, desejos e estar atento aos sinais, estar atento às oportunidades e ser grato, ser humilde, ter caráter. São as coisas básicas que a gente tem que, né, ter esse norte para guiar a nossa vida. A Zenate está de volta em Avares. A Zenate, a filha do sacerdote? Não esqueça, a minissérie José do Egito, toda quarta-feira às 9h45 da noite, logo após o Jornal da Record. Começou hoje em Maceió o julgamento de 4 policiais acusados de coautoria no assassinato de PC Farias e da namorada dele, Suzana Marcolino. O crime ocorreu há 17 anos. O julgamento foi aberto ao público e à imprensa. Os 4 policiais militares eram seguranças de Paulo César Farias: José Geraldo da Silva, Reinaldo Correia de Lima Filho, Adeildo Costa dos Santos e Josemar Faustino dos Santos. Eles são apontados pelo Ministério Público como coautores da morte do tesoureiro da campanha do ex-presidente Fernando Collor e da namorada dele, Suzana Marcolino. Não houve suicídio e há pessoas acusadas dizendo que houve suicídio. O ponto de partida que eu sigo eles estão escondendo alguma coisa. E se estão escondendo, por serem seguranças, vão se responsabilizar por esse resultado. Para a acusação, o laudo feito à época pelo perito Badam Palhares possui inúmeras falhas e as investigações mostram que na madrugada do dia 23 de junho houve um duplo homicídio. A defesa vai defender a tese de crime passional. Eles não têm nenhuma participação, nem por omissão, nem por ação, nem por forma alguma. Para especialistas, o júri formado agradou a defesa. São 5 homens e apenas 2 mulheres. Além disso, os advogados conseguiram selecionar pessoas mais jovens. O objetivo é fazer com que toda a repercussão que o caso teve na época possa não influenciar no resultado final do julgamento. Das 23 testemunhas previstas para depor, apenas 14 foram intimadas. O primeiro a depor foi Leonino Tenório Carvalho, jardineiro de Paulo César Farias na época.
um dos primeiros a encontrar os corpos no quarto. Ele não se lembrou de muitos detalhes do dia, mas negou qualquer tipo de desentendimento entre PC Farias e Suzana Marcolino. O senhor já presenciou alguma discussão entre Suzana Marcolino e Paulo César Farias? Não, senhor. É um crime que aconteceu há 17 anos e até hoje não há provas sobre quem teria cometido os assassinatos, quem seria o mandante e por quê, né? Um dos grandes mistérios da política brasileira. Bom, vamos a Maceió ao vivo conversar com o repórter Tiago Correia, que acompanha esse primeiro dia de julgamento. Boa noite, Tiago. Quantas pessoas já foram ouvidas até agora? Boa noite. 2 pessoas foram ouvidas até agora. Nesse exato momento, agora há pouco, uns 10 minutos, o juiz decidiu encerrar esse primeiro dia de julgamento. Além, do funcionário que nós mostramos na reportagem, Genival da Silva França, que era garçom na época, também prestou depoimento e confirmou que tanto Suzana quanto PC jantaram a mesma coisa e em seguida ele saiu e também confirmou que não houve nenhuma discussão, nenhum atrito entre os dois. O julgamento foi suspenso. Hoje deve ser retomado amanhã por volta das 8 da manhã e a expectativa é que os depoimentos de amanhã sigam com o ex-deputado federal Augusto Farias, irmão de PC, que foi indiciado ao longo do processo como autor intelectual do crime, mas acabou não sendo processado pelo STF, e o perito e médico legista Badam Palhares, autor do polêmico laudo que entrou em contradição. Tiago Correia, de Maceió, para o Jornal da Record. Obrigada. O vice-governador de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, aceitou o convite da presidente Dilma e será ministro da recém-criada Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Afif vai acumular as funções de vice-governador do PSDB com as de ministro do governo do PT. Vamos agora ao vivo a Brasília conversar com a repórter Maria Ferri, que tem os detalhes desse convite. Boa noite, Maria. Boa noite. Hoje de manhã, num evento em São Paulo, a presidente Dilma já deu sinais de que a Afif aceitaria o convite feito por ela. Ela rasgou elogios ao vice-governador e destacou a importância dele no papel de valorizar as micro e pequenas empresas do país. A secretaria foi criada há 40 dias e será o 39º ministério do governo. Hoje, em nota, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, parabenizou a presidente pelo convite e disse que o vice-governador haverá de fazer ainda mais por São Paulo. A Afif acumulará as 2 funções de ministro e de vice-governador. Ele é filiado ao PSD de Gilberto Kassab e tomará posse na próxima quinta-feira, às 10 da manhã. De Brasília, Maria Ferri. O funcionário de uma empresa manteve o dono, o filho dele e outros 3 colegas de trabalho reféns em Belo Horizonte. Segundo a polícia, ele suspeitava que a mulher dele mantinha um relacionamento com um dos patrões. A negociação durou 4 horas. A polícia militar, o GAT e o corpo de bombeiros foram acionados. Moradores e curiosos se aglomeraram na região. A tentativa de acordo foi registrada com uma câmera. O homem trabalha como encanador na empresa. A suspeita é de que ele rendeu as vítimas motivado por ciúmes. O rapaz alega que encontrou registros de ligações no celular da esposa feitas pelo proprietário do estabelecimento, fora do expediente. Armado com 2 facas, o homem rendeu os colegas de trabalho, o dono da empresa e o filho dele. As vítimas permaneceram dentro de um escritório. Quando eu saí no corredor, que dá acesso à recepção, eu vi que ele já estava com 2 facas em punho na garganta desse funcionário, que é meu filho. 3 reféns foram libertados após 3 horas. Pai e filho ainda sofreram ameaças por mais 30 minutos. Só então o homem se entregou. Utilizou-se da força nas palavras para que ele pudesse se render, porque era a melhor alternativa dele, a melhor alternativa para ele naquele momento. Ele estava com efeito de droga, sem dúvida nenhuma. Todo tempo com uma faca no peito do meu filho e outra no pescoço, ameaçava furar se os policiais subissem a escada. E ele queria que eu confessasse que a ligação foi feita por mim, sendo que não foi, não tinha como eu confessar. A esposa, funcionária do local há 1 ano, e o dono da empresa negam o envolvimento. O homem foi preso em flagrante e vai responder por sequestro e cárcere privado. Ele pode pagar fiança de 2 salários mínimos e aguardar em liberdade. Um temporal surpreendeu os cariocas hoje cedo. Uma pessoa morreu. A chuva forte no Rio de Janeiro veio acompanhada de ventos de até 93 km por hora. Árvores caíram em vários bairros. A queda desta aí foi em cima de uma van, em uma rua movimentada na região central da cidade.
O cinegrafista amador registrou o resgate do motorista, que chegou a ser levado para o hospital, mas morreu logo depois de ser atendido. O trabalho de limpeza e liberação das ruas durou toda a manhã. Mais de 50 escolas tiveram que suspender as aulas. Amanhã, a frente fria que causou transtornos no litoral paulista e no Rio de Janeiro se afasta para o oceano. E as temperaturas despencam na Serra Catarinense com mínimas abaixo de zero. As imagens de satélite mostram que há muita nebulosidade no norte, centro-oeste e sudeste do país. Amanhã o tempo continua instável com temporais do Acre até o Amapá. Chove isolado nesta área cinza do Nordeste. Nas áreas amarelas, o tempo fica ensolarado. E ao amanhecer, pode gear entre o Norte Gaúcho e o sul do Paraná. Em Urupema, faz apenas 2 graus negativos. Também há alerta de mar agitado no sul e no sudeste. São Paulo, que teve hoje a madrugada mais fria do ano, pode bater novo recorde amanhã. A mínima é de 11 e máxima de 21 graus. Em Curitiba, a mínima de 6 e máxima de 20 graus. Novos produtos nas prateleiras e mais comodidade para os consumidores. Uma feira que começou hoje em São Paulo quer transformar as compras numa experiência bem mais agradável. Os lançamentos se espalham pelos corredores. Este é o maior encontro supermercadista do mundo. Mais de 70 mil visitantes de 60 países devem movimentar 5 bilhões e meio de reais durante a feira. As novidades acompanham um novo perfil de consumidor que procura produtos saudáveis e funcionais e não tem mais muito tempo para perder na cozinha. A grande tendência é essa, ou seja, o consumidor adquirir produtos pré-preparados para poder consumir em seu lar de uma forma mais prática. A tecnologia também promete ajudar os consumidores. Estas etiquetas digitais não dão margem a preço errado na hora do caixa. E se o produto entrar em promoção, o valor muda na hora, automaticamente. A etiqueta digital pode ter tamanhos diferentes e informações complementares. Aqui, por exemplo, o dono do supermercado colocou que a laranja Bahia combate inflamações, o colesterol e fortalece a imunidade. A balança também se modernizou. Esta aqui exibe um vídeo com receitas ou informações para o cliente e é operada com a tecnologia touchscreen, bem mais prática e rápida do que a tradicional. Esse aqui é um caixa de autoatendimento, significa que o próprio cliente vai passar as suas compras. Olha, estou aqui com o meu carrinho cheio, vou passar aqui usando o código de barras, ele vai registrando, inclusive o peso das coisas que eu estou pondo ali. Posso levar umas frutas também, colocar aqui na balança, olha, escolha o produto. É uma fruta com L, é o limão. Vai aparecer aqui de novo. Eu ponho dentro da sacola, finalizo a minha compra agora, vou apertar aqui, vou escolher o cartão de crédito, pagar, pegar a sacolinha e tchau. E fica o aviso, não dá para enganar a máquina. Ele registra, ele dá uma mensagem amigável para o consumidor. Esqueceu de passar. É isso, é. Um barco pesqueiro afundou no litoral do Rio Grande do Norte. Os 4 tripulantes foram resgatados com vida. As imagens feitas pelo copiloto mostram o momento em que 2 policiais saltam do helicóptero em alto mar. Eram 10 horas da manhã de hoje, quando a equipe do grupamento aéreo localizou 2 dos 4 pescadores. Eles aguardavam pelo resgate em cima da proa do barco. Estavam desidratados e já sem esperanças de sobreviver. Um barco com fome e a fadiga muscular, né? Cãibras, ele achava que não tinha mais condições. O barco Santa Clara foi encontrado a 10 quilômetros da costa. Os pescadores viajaram de Natal pelo rio Potengi até o município de Rio do Fogo. O Santa Clara é uma embarcação de médio porte como essa. Após 9 dias de viagem, os 4 pescadores já se preparavam para voltar para casa quando o acidente aconteceu. Anderson é um dos sobreviventes. Eu já estava desistindo, porque nadava, já era 10h30, saí de 6h30, quando deu 10h30, né, ninguém passava e a gente não chegava na terra. Então eu pensei que ia morrer. O resgate só foi possível graças ao trabalho dos policiais, marinheiros e a ajuda do helicóptero. Que susto. Há mais de 9 anos, o Brasil ficou chocado com o assassinato de 4 funcionários do Ministério do Trabalho. Eles denunciaram as más condições dos trabalhadores rurais. Até hoje, ninguém foi julgado. Uma reportagem especial do Domingo Espetacular trouxe depoimentos e informações exclusivas da chacina de Unai.
O depoimento exclusivo de um dos assassinos da chacina de Unai foi exibido pela primeira vez no Domingo Espetacular. Os tiros foram onde? Cabeça. No rosto, na cabeça. No dia 28 de janeiro de 2004, 3 fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho foram executados com tiros na cabeça na zona rural de Unai. O Ministério Público acusa 9 homens pela chacina, 2 pistoleiros, um motorista, o responsável por apagar os rastros da quadrilha, um fazendeiro e 2 empresários que intermediaram a execução. E também os irmãos Mânica, conhecidos como Reis do Feijão, acusados de serem os mandantes. Em entrevista exclusiva à Record, Antério Mânica, prefeito da cidade de Unai 2 vezes, nega os crimes. Quem fez isso tem que responder, mas eu não fiz. Eu sou inocente. Eu não tenho nada a ver com essa história, mais nada. O empresário acusado de encomendar as mortes também se diz inocente. E o que eu quero deixar bem claro, eu nunca intermediei morte de ninguém, cara. Segundo a investigação, um ano antes do crime, um dos fiscais mortos foi ameaçado por Norberto Mânica, depois de uma fiscalização na propriedade. Depois do crime, a rotina dos auditores fiscais mudou. Nós trabalhamos com medo, sim. A nossa profissão é uma profissão de risco. Não à toa temos o porte de arma. O julgamento chegou a ser marcado para janeiro deste ano, mas foi cancelado pela juíza responsável em Belo Horizonte, que devolveu o caso para Unai, sob a alegação de que não teria competência para julgá-lo. Para evitar qualquer possibilidade de influência política dos réus no resultado, o Ministério Público recorreu e conseguiu, aqui no Superior Tribunal de Justiça, que o julgamento seja mantido em Belo Horizonte. O primeiro julgamento vai ser de um dos pistoleiros em agosto. Dos acusados, apenas os pistoleiros e o motorista deles estão presos. A gente espera que o julgamento aconteça, que todos os envolvidos nessa chacina sejam julgados e que sejam condenados. Que a justiça de fato seja feita. É o que as famílias das vítimas também esperam. Esta é a frase que mais quero falar. A justiça foi feita, foi cumprida. Futebol. No Rio de Janeiro, o Botafogo ganhou os 2 turnos e ficou com o título carioca. Em Porto Alegre, o Inter também comemorou mais uma conquista. O Rio Grande do Sul é colorado. Na final do segundo turno contra o Juventude em Caxias do Sul, o goleiro Muriel foi decisivo. Além de garantir o 0-0 no tempo normal, ele virou herói na disputa de pênaltis. Essa foi a primeira conquista de Dunga como técnico de um clube. Eu acho que primeiro você tem que mandar em casa. E a nossa casa é o Rio Grande do Sul, então a gente tem que começar com o título aqui. O futebol do Rio também já conhece o seu campeão. Mesmo depois de vencer o primeiro turno, o Botafogo foi ainda melhor no segundo. Conquistou a Taça Rio com uma campanha incontestável, ganhando todos os jogos que disputou. Na final contra o Fluminense, disputada em Volta Redonda, Rafael Marques fez o gol do título. Mas o goleiro Jefferson também ajudou a fazer a diferença, parando o ataque tricolor. Ainda nem caiu a ficha, né? A gente sabe que depois que a gente começa a sair nas ruas, os torcedores começam a abordar a gente, dar os parabéns, aí começa a cair a ficha. Mas com todo esse assédio, não vai demorar muito para Jefferson descobrir que, mais do que capitão de um time vencedor, ele é parte importante dessa nova família alvinegra. A gente realmente jogou como uma família, a gente fez diferença. E aqui em São Paulo, Santos e Corinthians jogam a primeira partida das finais no Pacaembu e a decisão na Vila Belmiro. Os 2 times se classificaram na cobrança de pênaltis, responsável pela polêmica da rodada paulista. Depois de um jogo disputado, pegado, os pênaltis decidiram quem iria jogar a final do Campeonato Paulista. Pênaltis que deram o que falar. Ganso, Luiz Fabiano pelo São Paulo e Alessandro pelo Corinthians perderam. Na última cobrança, Rogério Ceni defendeu o chute de Pato que empataria a série, mas o árbitro mandou voltar porque o goleiro se adiantou. Todo mundo viu que ele deu uma adiantada, mas todo goleiro adianta, né? Na segunda tentativa, Pato não desperdiçou e garantiu o Corinthians na decisão contra o Santos, que também precisou dos pênaltis para passar pelo Mojimirim. Mas apesar da grande final definida, nas ruas o assunto do momento são os pênaltis.
foi triste, né? Porque tem muitos corintianos que trabalham com a gente. Infelizmente, a gente tem que suportar. Não foi durante os 90 minutos, mas foi no pênalti, entendeu? Bastou. Pra gente, já era. Eliminamos mais uma vez o São Paulo. Enquanto os corintianos saboreiam a vitória, os são paulinos tentam voltar ao trabalho. Quarta-feira, o São Paulo tem outra decisão contra o Atlético Mineiro pela Libertadores. Mas apesar disso, por aqui, tá difícil esquecer a eliminação para o rival nos pênaltis. Só erra quem bate, né? O Ganso treinou muito bem aqui quando a gente teve as cobranças aqui nos treinamentos, o Luiz também. Lamentação dos jogadores, revolta dos torcedores são paulinos. O Luiz Fabiano já declarou que devia ter ido pro Corinthians, então ele que vá logo que é melhor, né? Uma empresa americana testou com sucesso a primeira arma feita numa impressora 3D. O vídeo mostra um estudante fazendo o teste. O proprietário da empresa que fabricou a arma diz que sabe que a ideia é polêmica. As instruções para a impressão estão disponíveis na internet. A arma é capaz de disparar cartuchos convencionais de pistola. Um senador americano criticou o mau uso da tecnologia, né? Com toda razão. Com toda razão, no país mais armado do mundo, nós noticiamos aqui tantos crimes bárbaros que acontecem lá, às vezes até acidente entre crianças, como nós mostramos na semana passada. É uma campanha que o governo do Barack Obama está tentando promover, né? Que é o desarmamento, a proibição de venda de armas. E ainda aparece mais essa arma em 3D. O lobby lá é muito grande. Bom, aqui no Brasil, a polícia investiga o desaparecimento de uma menina de 7 anos na cidade de Rio Pardo de Minas, interior mineiro. Ela foi vista pela última vez embarcando num ônibus com destino a São Paulo. Os parentes distribuíram cartazes com a foto da menina por toda a cidade. O município, com cerca de 25 mil habitantes, no norte de Minas, está mobilizado. Um carro de som alerta sobre o desaparecimento de Emily Ferrari Campos, de 7 anos. Está desaparecida uma criança de 7 anos. As redes sociais também estão sendo utilizadas. Nesta página da internet, milhares de compartilhamentos. As buscas começaram no último sábado. Emily desapareceu enquanto brincava na porta da casa da mãe. Muita dor. Eu tô sem chão, não consigo comer, eu não consigo dormir. Só pensando o que ela pode estar passando, frio, sede. Os colegas de escola esperam que ela reapareça logo. Eu escrevi: hoje em especial quero que o Senhor traga minha colega de volta. Segundo a polícia, a madraça da menina é uma das suspeitas do desaparecimento de Emily. A polícia investiga uma denúncia anônima sobre a ida da criança a São Paulo, acompanhada de um homem. Agentes rodoviários tentam localizar a menina dentro de ônibus clandestinos. O mais estranho é porque a gente não sabe, não tem notícia, é uma cidade pequena, tudo acontece, todo mundo sabe, a gente não sabe o que aconteceu com ela. É por isso que a gente sempre bate na tecla, alguém pegou ela aqui na porta da casa dela, ela não saiu para outro lugar. Flagrante de acidente numa passarela de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. As imagens são da concessionária que administra a BR-050. O motorista do caminhão disse que não viu a caçamba levantada. Parte da passarela foi arrancada e uma das rampas caiu na pista. O ciclista Luiz Amaro, de 58 anos, morreu e uma motociclista ficou gravemente ferida e está internada. As imagens de um celular mostram o socorro às vítimas. A polícia indiciou o caminhoneiro por homicídio culposo. Ele vai responder o processo em liberdade. 12 milhões de brasileiros abusam da bebida. Muitos acabam envolvidos em tragédias, deixam vítimas pelo caminho. Os números de acidentes no Brasil são alarmantes. De cada 5 casos, pelo menos um está ligado ao consumo de álcool. Nos últimos finais de semana, eu passei as madrugadas acompanhando o trabalho dos bombeiros aqui em São Paulo. Veja o que encontramos na primeira reportagem da série Plantão na Balada. Sexta-feira, 11 da noite. Os motores roncam no trânsito da maior cidade do país. É a pressa de quem busca diversão. Eu tô sóbria, tá? Não vem falar que eu pego o carro vivo. Alguns jamais voltarão como antes. O que o senhor bebeu? Cerveja. Vão deixar vítimas pelo caminho ou se tornarão vítimas de si mesmos. Por causa de uns 2, 3 segundos eu perdi minha perna.
país em alerta. Estudos recentes mostram que os brasileiros estão bebendo com mais frequência, cada vez mais cedo e cada vez mais doses. No trânsito, o exagero de muitos se transforma em tragédias. A cada 12 minutos, uma pessoa morre e 21% dos acidentes estão ligados ao consumo de álcool. Uma tragédia nacional que o Jornal da Record mostra a partir de agora. Nossas câmeras foram espalhadas pelas grandes cidades, no trânsito, nos bares, Galo doido! Nos batalhões de bombeiros. Nesta base em São Paulo, a cada hora um soldado fica de sentinela, atento às chamadas de socorro. E elas vão surgir. A sexta-feira é um dia que chama o rolê, o passeio, e muitas vezes as pessoas acabam confundindo um pouquinho a brincadeira com bebida. E é o que acontece, acidentes, atropelamentos. Sempre tem aquele que confessa que bebeu e aquele que infelizmente nega, mas a gente percebe no próprio exame que ele está embriagado. Nas primeiras horas da noite, tranquilidade para os bombeiros. O agito ainda está nos bares, nas baladas. Eu quero viver mais uns 100 anos. Veja este rapaz que acaba de sair de uma casa noturna. Vai cambaleando pelas ruas. Segue caminhando até um estacionamento. Sem nenhuma condição de dirigir, quem assume o volante é uma amiga. Só que ela também estava bebendo. No posto de gasolina, o motorista do carro importado abastece, compra uma cerveja e sai dirigindo. Basta a madrugada avançar para surgirem os primeiros chamados. Guarnição de uso após quadrilha 3. Um alerta dos bombeiros leva a nossa equipe até o Jaçanã, bairro na zona norte de São Paulo. 4h30 da manhã, nós chegamos ao local de mais uma ocorrência. O motorista está ali atrás com a roupa bem manchada de sangue, tentando se explicar para a polícia. O que aconteceu foi que ele perdeu o controle nesta pista, bateu no poste. Olha aqui no asfalto, a marca da freada. O carro desgovernado veio parar aqui na frente, girou na pista. Vamos ver como é que ficou o carro. Olha só, bastante estragado, danificado aqui na lateral. O passageiro, um amigo dele, foi levado às pressas para o hospital. E pelo cheiro forte da bebida, ficou impossível para esse motorista negar que estivesse bêbado. Bebeu? Bebi. O que o senhor bebeu? Cerveja. Quanto? Quantas latinhas? Nossa, várias latinhas. O senhor não estava em condições de dirigir, então? Não estava. Passado quantas horas bebendo? Eu parei meu serviço 4 horas da tarde. Agora são quase 5 da manhã, 4h40 da manhã. Desde lá eu estou bebendo. De 4 da tarde até agora 5 da manhã você está bebendo. E mesmo assim o senhor pegou o volante? Ia para casa, eu e o amigo. O senhor não achou que tivesse perigo? Com certeza. Perigo, eu fiz o perigo. Sem documentos, ele apela para a mulher. Ô, amor, tem como trazer o documento do meu carro? Eu estou envolvido, me envolvi num acidente aqui na... Da viatura para a delegacia, ele termina a noite preso. Quando a mulher chega, descobrimos que Ailton bebia e dirigia com frequência. Ele deixou o carro em casa, falou que ia tomar uma para jantar e pegou o carro sem eu ver e aconteceu isso, né? Já é dito as coisas, quem bebe não dirige, não pode pegar no volante. E se acontece essas coisas, a gente vai lá e paga e tira, tem que deixar um pouquinho para sofrer, né? Eu penso assim. Horas depois da confirmação, o amigo de Ailton morreu no hospital. De São Paulo para a capital federal, na mesma madrugada, mais imprudência. Sudoeste de Brasília, 2 jovens dormem dentro do carro que está ligado e com os faróis acesos, parado no retorno da avenida. A ambulância para ver o que estava acontecendo. Nem a luz forte acorda os rapazes. Em seguida, chega a polícia, que também não consegue acordar ninguém.
Quando finalmente desperta, o motorista parece assustado. Eu tava dormindo aí, rapaz, alcoolizado, cara, no meio do sinaleiro. E conta para o policial o que bebeu. O motorista acabou multado por estacionar em local proibido. 2h30 da manhã, Avenida Estádio, que liga as cidades de Taguatinga e Ceilândia. Bombeiros socorrem 5 vítimas de um acidente. Momentos dramáticos. Os bombeiros forçam a porta e retiram a jovem. Neste momento, os bombeiros tentam tirar o motorista do carro. Ele está preso às ferragens. O trabalho é difícil. Vários bombeiros se mobilizam. Depois de alguns minutos, o motorista, muito ferido, é retirado e recebe os primeiros socorros. Rafael ajuda no resgate. Ele é técnico de enfermagem do SAMU. Estava de folga e viu o acidente. Tinha um poste caído, as pessoas passando. Então, corria o risco de acontecer outro acidente, pegar fogo o carro, estar vazando combustível. O impacto foi tão forte que o poste caiu e os fios ficaram atravessados na pista. A energia precisou ser desligada para evitar outro acidente. No carro estavam 3 mulheres e 2 homens. Todos foram levados para hospitais da região. A polícia suspeita que o motorista estava bêbado. Este outro motorista nem precisa passar por teste. Ele atropelou os cones que sinalizavam o acidente. Eu não vi o cone, mas enfim, aconteceu. O cone está lá e eu acho que... Mas eu errei. O motorista vai responder pela embriaguez ao volante. Mesmo assim, afirma que continuará dirigindo embriagado. Eu não vou parar de beber, desculpa. Agora veja esse flagrante registrado em Fortaleza. Noite de sábado, o motorista mal consegue parar em pé. Deixa eu ajudar você. Calma, rapaz. Agora imagina aí. Não podia mais beber, como é que tá um negócio desse? Tu sabe que não pode. Peraí. Quebrou. Ele nem se lembra do acidente. Não vi não, eu tenho várias motos aí, tudo. Chego, não posso confirmar nada. A moto ficou caída no chão e a vítima teve ferimentos leves. Parentes do motorista tentam tirar o homem do local. Isso aqui é retirar de local de acidente uma pessoa envolvida em colisão embriagada. O procedimento correto é que ele permaneça e responda pelos atos dele. José de Bezerra se negou a fazer o teste do bafômetro. Acabou preso em flagrante. O senhor vai assoprar? Não. Pois o senhor está preso a partir desse momento. A vida marcada por um erro, por um exagero num domingo de churrasco em família. Eu bebi, digeri umas 4 latinhas de cerveja no dia, né? Não mais que isso? Não mais que isso. De 10 horas da manhã até 5h30 da tarde, ele não tomou só 4 latinhas. Mesmo assim, a volta para casa foi de moto. No momento da batida, eu ouvi uma escuridão, um escuro e voei da moto. Dei uma cambalhota na moto, o capacete voou e eu bati a cabeça no chão e fiquei estátua. Na hora eu vi o sangue correndo, o médico me informou que se eu deixasse o joelho era perigoso inflamar novamente, infeccionar e ter que amputar mais um pedaço. Então ele já fez essa cirurgia para não ter problema. Israel largou o emprego que amava, era motoboy, trancou a faculdade de publicidade e há 1 ano tenta se perdoar. Eu não me conformo até hoje. A gente olha ele assim, uma saúde bonita, tudo, mas tá lá sem a perna dele, uma coisa que dói na gente. É a mesma coisa de ter doído em mim, né? Cortou eu também. A energia para prosseguir ele encontrou no esporte. E você joga em que posição, Israel? Eu jogo no meio. No meio. Né? É bom de bola? Mais ou menos, né? Então, pra brincar um pouquinho lá, mostrar a força de vontade da galera. Na academia, força para se manter em forma. Agora tem mais uma motivação que a gente descobriu ali, ó. A motivação ali atrás. É a noiva que ele conheceu aqui na academia, não é isso? Positivo, eu conheci a Eline, né, aqui através de olhares e tal. A paquera começou aqui. Foi aqui.
Aos 29 anos, Israel está na fila para receber uma prótese. E com o casamento marcado para dezembro, sonha entrar na igreja como todo noivo. Eu quero estar com a prótese para sair de mão dada, poder passear por aí de mão dada com a Eline, né? Até com a minha mãe também. Conhecer uma nova vida, né? Uma nova caminhada. No portal R7 você pode enviar a sua sugestão de reportagem especial. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Outras informações do Fala Brasil às 8h40 da manhã. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.